desculpa. Mas por quê? Sim. Porque a crítica interna em errar é muito grande, né? Medo Isso eu do vejo julgamento muito, também. muito julgamento interno, né? De não se Interno, né? permitir errar, de não se permitir. Então, assim, vai, faz. Eu tenho uma verdade interna, assim, se a coisa vem para mim, eu faço. Se está vindo, isso é bem intuitivo, né? É para fazer. O máximo que pode acontecer é não dar certo, mas se está vindo, pelo menos você faz. Então, essa Tá bom. posição é uma das posições que às vezes atrapalha um pouco. As crenças limitantes, elas são aprendidas, né? Geralmente, desde Tá. pequenininhos, muitas vezes, ouvindo alguém falar, né? Um pai ou uma mãe, né? Sim. Ou algum familiar, com intenção ou não, Sim. você não vai dar certo, você não serve para fazer isso, ou, Sim. enfim, N Coisas, né? situações e que a Sim. pessoa acredita, a criança principalmente, a gente vive muito isso, né? A nossa criança Sim. interior acredita como verdade e passa uma vida inteira levando essa crença de que não vai dar certo. E é o que eu mais acho. Na radiestesia, que a gente trabalha com pêndulo para medir energia, uma das Aham. coisas que eu meço é o padrão de prosperidade da pessoa. Então, Ah, às que legal. vezes, o padrão de prosperidade dela tá bom. O que é o Tá. padrão? O padrão é como ela pensa. Então, não adianta ela estar próspera. Então, assim, eu Aham. quero ficar bem. Quero ser milionária. Eu quero É, ser milionária através da internet, né? Vendendo o meu isso. produto X. Isso, eu quero. Mas o padrão é pequeno. Então, eu Sim. acredito que dinheiro não traz felicidade. Eu acredito que o cara que ganha é podre de rico. Isso é uma crença. Eu aprendi, É né? Eu mais fácil ouvi passar um quando camelo pequeno. no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E ninguém sabe que o buraco da agulha era o nome de um portal, que o camelo tinha que E as abaixar quase de crenças? olhar para passar, e não uma agulha mesmo, né? As crenças foram muito grandes, né? A avó, o avô passaram muitas dificuldades. Aí a gente vai olhar dentro de uma constelação Imigrantes. familiar. E Sim, falavam muito isso, porque realmente eles já carregaram o piano por nós, eles já passaram pela dificuldade. Nesse verdade. momento, nós vivemos de outra forma. Então, De se a acordo. gente não agradece, entrega para eles essas crenças e começa a criar um novo padrão, a gente não consegue chegar lá mesmo. Né? Oxê, Então a gente como patina, a perceber? gente fica patinando, a gente fica patinando, a gente fica patinando. Oi? E como perceber? Porque assim, eu fiz uma live sobre crenças limitantes, até depois, se alguém quiser dar uma olhada, ela ficou salva. Eu li que a gente precisa se fazer perguntas para poder descobrir se a gente tem uma crença limitante ou não. Porque às vezes a crença limitante ela não está aparente, você nem percebe que você tem ela. E quando você vê, você está tendo um determinado comportamento, um longo período da sua vida, ou teve, e você não sabe muito bem por que aquilo está acontecendo com você. Você vê que a tua vida é diferente da vida de outras pessoas, talvez, naquele quesito. E como descobrir se você tem uma crença limitante ou não? Quando algumas situações se repetem na sua vida. Pode ser uma Ah, crença tá. limitante, pode ser um emaranhado sistêmico, né? Pode ser alguma questão da vida, da família. Isso geralmente é por amor, né? Sim, Por exemplo, vou falar aqui. Tudo que é ligado à carreira e profissão tem a ver com o nosso pai e mãe. Então, a gente faz um breve exercício, né, com a pessoa em relação ao dinheiro. tá. Então, põe a pessoa e fictício um representante para o dinheiro. Pode ser um objeto, pode ser um papel, e a Ah, pessoa vai falar o que, que ela sente em relação ao dinheiro. Quando sim. ela vai falando, aí a gente pergunta para ela quem sente isso a respeito de dinheiro, quem é assim em relação ao dinheiro. Aí a pessoa para e fala minha mãe, ou ela fala meu Ah, pai. começa a sair, tá. É por amor. A gente repete, porque muitas vezes a gente não se autoriza, muitas vezes não. É inconsciente total. A gente não se autoriza ser diferente daquele pai ou daquela mãe, se deu certo, se não deu certo, enfim. A gente acaba E aí, por repetindo. E aí a vem os gente não emaranhados, sabe e aí vem as fazer crenças, e aí vem uma série de coisas. Então, sim. os profissionais trabalham para soltar isso, fazendo Ah, sentido, falando frases, né, para as sim. pessoas e tal. Mas sozinho, a gente tem condições de
primeiro assim, traz pai e mãe aqui dentro, sem julgar. Ah, porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Não. Papai e mamãe me deram a vida, ok, amo meus pais e pronto. Obrigada. Não julgo, não culpo ninguém, não me Era o culpo melhor que e sigo sabiam, minha né? vida. Acharam que Fizeram estava o melhor dando que o melhor. puderam. Exatamente, e sigo. Eu vou virar um avião quando eu faço dessa forma. Olha, Agora, se eu gente, olha essa ficar, dica. Então, eu vou pedir para a se Gi eu ficar repetir, naquele então. Sim. Eu vou virar um avião se eu trouxer meu pai e minha mãe com gratidão porque eles me deram a vida. Sem ficar Olha igual uma isso. criancinha que fica. Porque minha mãe é isso, porque meu pai é aquilo, porque ficar julgando pai e mãe, ou querendo que a mãe ser maior que o pai, que a mãe, ou seja, ficar tratando pai e mãe igual filho. Não pode, não pode. Bert Gente, Hellinger, então, isso é um alemão, que princípio. estudou tudo Isso, isso, muito como? sábio, viu? Bert Hellinger, o alemão, que estudou tudo isso, Ah, morreu ano passado, que estudou a tá. constelação, ele foi muito sábio. Ele estudou nas tribos indígenas, ele foi teólogo, ele não terminou, mas ele atendeu como psicanalista há muitos anos, e ele viu que se repetiam. E ele viu essas Padrões. 3 leis. São 3 leis na nossa vida. Ordem, então todo Tá, mundo que nasceu antes é maior que eu, então eu tenho que respeitar, eu não posso ser maior que pai e mãe, senão eu me aham, torno muito arrogante, né? Julgando quem nasceu antes, irmãos mais velhos e tudo. tá. Pertencimento, eu pertenço àquela família, eu não posso excluir nem ser excluído. E Sim, equilíbrio, dar e receber. Então, você quer ficar bem na prosperidade, você quer se dar bem, deixa fluir o dar e receber. Aí vamos falar de energia. Prosperidade é energia. Então, assim, sim. vamos entender que a gente vive num momento onde a gente cria. Tudo que acontece com a gente, nós criamos. Então, assim, Interessante. eu quero dar certo, então, assim, dentro de mim eu tenho que dar certo, eu já tenho que, eu mesmo, dar certo, eu já nasci. Então, eu E já a dei gente já foi certo. aprovada, ó, a gente já foi aprovada quando nós nascemos por Deus. Você já está aprovada, tá? Então, se quem está ouvindo a gente aqui agora não sabe, vamos afirmar aqui, você já foi aprovada, aprovado quando você nasceu. E quem te aprovou foi Deus. Então, você não tem que ficar preocupado com julgamentos. Então, vem fazer suas lives, vem fazer seus stories, vem aparecer nas redes sociais, entra de cabeça para divulgar os seus negócios na internet, porque só vai crescer cada vez mais. E tudo é questão de dar o primeiro passo. Você dá o primeiro passo, você começa a descortinar as coisas na tua frente. Outra coisa que você falou Exatamente. também, que acaba sendo um princípio bíblico também, que é respeitar pai e mãe para você prosperar. Isso também é uma questão bíblica. Claro Aí que às foi daí vezes. que ele tirou, né? Foi daí que, Sim, que o Bert Hellinger tirou, né? tirou. E também tem a questão, assim, claro que tem muita, a vida das pessoas, cada uma de um jeito, cada um teve um histórico, a gente sabe que os pais deram o melhor que eles sabiam naquele momento, mas às vezes as pessoas têm vidas sofridas mesmo na infância. Mas o que tem que fazer nesses casos? A questão do perdão, né? A questão também de você Então, Lu, deixa eu te interromper, se... desculpa, perdão. Perdão é arrogância. Filho é Ah, melhor que pai. Filho não perdoa pai. tá. Filho, amorosamente, diz: Eu sinto muito. Mas quem sou eu para perdoar um pai e uma mãe? Eu só Ah, agradeço. interessante. Só Tá? agradeço. Olha que interessante, a Mesmo gratidão. filhos adotivos, eles precisam agradecer os pais biológicos, mesmo sendo os piores pais, né? Sim. E acontece muito de pais adotivos, de filhos adotivos darem muito certo na vida, porque eles agradecem aqueles pais e agradecem os pais que os adotaram, não ficam revoltados. E quantos Sim. casos que a gente vê que dá certo? E quantos casos de filhos do mesmo pai, da mesma mãe, um dá muito certo e o outro não dá? É forma de Sim. como eles trazem esses pais internamente. Então, não é a culpa do pai e da mãe, é como a criança registra. É o meu Ah, olhar perante esse meu pai e essa minha mãe, né? Então, assim, é o perfeito. que cada um traz, né? Então, assim, Sim. isso é um olhar bastante longo, extenso, que agora não dá para a gente entrar tanto. Mas quer Sim. fortalecer profissionalmente, é exatamente isso.
Agradece seus pais, né, Agradece. por terem te dado a vida, que a profissão Sim. e a carreira principalmente vem da mãe, porque a mãe é que acolhe, né, a mãe é Sim. que gesta, a mãe que cuida. Então, se eu tenho essa mãe feliz, se eu acordo feliz com a vida, aí é outro sinal, é propósito. Se eu Sim. levanto feliz da vida, quando eu acordo com o que eu tenho para fazer, eu tenho propósito. Sim. Eu pergunto para os meus clientes, você tem propósito? Ah, tenho. Comprar uma casa, comprar um carro. Isso não é Financeiro. propósito. Sim. Propósito também não é trabalhar numa ONG. Sim. Meu Proposta propósito é uma pode coisa ser maior. ouvir uma pessoa plenamente durante o dia. Sim. Dar atenção a uma pessoa no dia. Já é um propósito de vida. Já é um propósito de Né? vida, é verdade. Aí tem o propósito de vida, tem o propósito do negócio, então são questões separadas, mas que muitas vezes aqui na internet acabam se juntando, porque as pessoas dentro da internet precisam ser a imagem de marca dos seus negócios, né? A gente sabe que negócios em que a pessoa ou aparece, ou ela tem até um avatar, é o caso da Luísa Trajano com o Magazine Luiza. No começo, a dona Luísa Trajano, ela própria respondia todos os directs, escrevia nos comentários e tudo mais. Hoje eles têm um avatar. Mas o que acontece? Por que eu estou comentando isso? Porque é importante você ter o propósito do seu de vida, o propósito do seu de negócio, e é importante você ser a imagem de marca tua dentro do teu negócio, dentro das redes sociais. Isso vai fazer com que o seu negócio cresça cada vez mais. Então, como é que está o teu propósito de vida e como é que está o teu propósito de negócio, né? Uma reflexão aí para vocês que estão ouvindo a gente, que é super importante. Tem Pegando esse bastante gente gancho. entrando. Só Ah, comentar, a gente está falando sobre como destravar alguns bloqueios que nós temos para poder crescer profissionalmente, principalmente agora nesse momento de internet, né? Internet, redes sociais, aí como porque muitas vezes aquilo, eu sempre gosto de lembrar, gente, a internet ela é uma ferramenta, ela é só ferramenta digital. Então, o que vai fazer mesmo a gente prosperar é a forma como a gente pensa, as nossas crenças, né? Nossas crenças, a forma como a gente pensa, que aí vão te ajudar a conseguir manusear melhor essas ferramentas, passo por passo, e fazer tudo funcionar. Você queria então, falar? pegando esse gancho que você falou da Luísa Trajano e de como a Uhum. gente se vê, né, nas redes sociais, no Feng Shui, a gente tem o baguá, que é um símbolo de 8 lados, né, que a gente coloca na planta da casa ou da empresa, Ah, sim. principalmente Sim. da empresa, né? Para a gente ver como é que estão as áreas, se tem falta ou não, que o chinês acredita que se não tiver uma planta retangular ou quadradinha, vai faltar a energia daquela área e a pessoa vai ter problema ali. Então, assim, Sim. eu recebo muito pedido, principalmente de profissional liberal, ou engenheiro, ou arquiteto, sobre o reconhecimento, que é a fama para a gente. Que Ah, sim. eles não conseguem se trabalhar muito bem dentro dessa área. Isso há muitos anos, hoje com a internet mais ainda, né? Então, Sim. assim, e esse baguá, ele é muito interessante porque a gente tem a carreira, que é a primeira área, e a área oposta é essa fama ou reconhecimento. A carreira seria a nossa missão, a gente tem Tá. o elemento água, que tem a ver com a natureza, e a fama e o reconhecimento é o elemento fogo, né? Então, Sim. normalmente a gente trabalha com coisas ligadas ao elemento água aqui e aqui, nesse lugar, o elemento fogo, que é o vermelho, enfim. O que a Aham. pessoa tem que ela se reconheça. Aí é o que eu te falo, é sensação. Ela vai buscar alguma coisa que ela tenha que tem a ver com como ela se vê ou como ela quer ser vista, mesmo nas redes sociais, ou como ela quer ser vista pelos clientes, porque as pessoas não sabem como elas querem ser vistas. Isso você deve ver Isso, muito nas suas mentorias, isso né? que você está Elas sabem o falando perfil, é o elas sabem brand. o perfil. Uma coisa é o que, como você é visto hoje, né, que é o seu brand pessoal, sua marca pessoal, marca do seu negócio é uma coisa e a sua marca pessoal é outra coisa. Uhum. Mas quando você é uma profissional liberal, a tendência, Liberal, né, então vai misturando bem essa questão misturar da as marca duas. pessoal com a marca, né, a marca da empresa. Isso. Mas a forma como você quer ser visto é você pode trabalhar o seu brand pessoal para como é que eu quero ser vista daqui para 6 meses? Como é que eu quero ser vista daqui
para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos. É muito legal porque você pode construir isso. Então, mesmo que você não tenha isso hoje, não tem problema, dá para ir construindo. O importante é saber quais ações vão te levar para chegar no resultado. O importante é saber o que você Mas, quer, e né? as pessoas sabem o que elas querem? Olha, aí eu acho que Da às sua vezes sim, algumas não, e algumas não estão nem com isso ainda, porque assim, é sempre um funil, né? Vamos imaginar um triângulo invertido. Então as Sim. pessoas, quando elas entram, nas minhas redes sociais, ou em todas as redes sociais, elas entram navegando, elas vêm por alguma coisa que elas gostaram, mas elas entram navegando um pouco em cima do funil. Então elas não percebem ainda quais são as dores que elas têm. Aos poucos elas vão começando a entender, porque a gente vai nas redes sociais de todos nós que estamos aqui, a gente está fazendo o quê em rede social? Educando a nossa audiência, diferente do Google, que o público vai lá e digita, estou vendo aí orquídea, quero orquídeas cor-de-rosa, isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu começo a educar o meu público sobre plantas, por exemplo. Então, algumas pessoas a gente vê que já vem com o sonho pronto, mas ela ainda acha que o sonho para começar a virar realidade é aquela coisa ainda distante. Algumas pessoas já são mais determinadas, então vão mais para cima, e as pessoas que têm mais essa questão de proatividade, vai mais para cima da coisa, a gente percebe que elas que começam a realizar primeiro. Então, eu vejo que tem muito a ver com a personalidade. Então, por isso que às vezes eu gosto de mexer nos sonhos das pessoas, né? Qual que é o teu sonho? Não deixa seu sonho ser só sonho. Falo muito disso nos stories, às vezes falo nos posts, ou falo assim também nos posts. Se você cansou, não desista, aprenda a descansar, né? Aprenda a descansar. Às vezes é só diminuir um pouquinho o ritmo para depois você ter um impulso novo e continuar. Então, algumas pessoas sabem Perfeito. o que querem, mas a grande maioria ainda não. É. E esse movimento todo que veio, que eu entendo como energético, né? Hoje a ciência e a espiritualidade andam juntas, né? Não a ciência Sim, da medicina, o que eu falo é a ciência quântica, esse movimento todo que a gente está trabalhando e a gente sabe nessa construção energética que a gente está vivendo de pensamento, palavra e sensação, tudo sim. junto formando essa nova realidade que vai ser profissional, que vai ser de vida, onde a gente está construindo tudo isso que veio para mexer com as bases, para que a gente possa, de fato, entender que a gente pode construir tudo isso e a gente pode ser mais feliz, com certeza, né? Sim, Então, é perfeito isso. E é o que você falou mesmo, para não desistir, né? Para descansar, porque às vezes a sim. pessoa tem um sonho, né? E quantas vezes a gente vê, eu gosto muito de ver pequenas empresas e grandes negócios. Eu vejo Ah, sim. muitas mulheres que não desistiram na pandemia, empreendedoras que foram lá pegar. Isso aí eu me vejo, tá? Nos anos 80, quando eu tive meus problemas, fui lá, peguei financiamento e fiz e tal, consegui crescer, porque nos anos 80 era crise em cima de crise, né? A gente Ah, sim. foi até parar de vez, mas a gente conseguia se reinventar, era muito mais desafiador do que hoje. Mas Sim, eu vejo as mulheres tendo esse papel hoje muito, muito legal, né? Os homens fazem também, mas eu admiro essas mulheres que realmente conseguem e têm ideias e vão e fazem, e é apaixonante, né? E isso sim. eu te falo, isso para mim é propósito, isso é o levantar de manhã com alegria, e essa alegria interna tem a ver voltando para pai e para mãe. Isso dá muito Sim, certo. Essa pessoa vai crescer com certeza na carreira e com certeza ela vai chegar onde ela quer, né? Aquela pessoa que só reclama, aí vamos voltar também para a coisa da gratidão, né? Porque a pessoa que está sim, agradecendo a tudo, ela com sim, certeza vai ter de volta. Porque quem nos paga, isso a gente aprende até na constelação. Nosso salário é sim. pago pelo universo. A gente está aqui para servir a vida. Olha que Sim. lindo. Estamos É aqui para bonito. servir a vida. Aquele que trabalha por dinheiro, infelizmente, eu atendo muito cliente que É pensa no dinheirista. dinheiro antes de fechar o negócio. Pergunta para mim se fecha. Não fecha. Ah, acabou me fechando. Olha, muito A pessoa interessante. fica muito ansiosa, ela atrapalha. Sim. Fica E é fluindo. aquilo. Cliente quer ver envolvimento, né? Então, é Mas nem aquilo. precisa.
Nem sabe, Já Lu. teve É vezes que eu energia. trabalhei, É sim, energia. já teve vezes de eu trabalhar em empresas, por exemplo, e aí eu falava, bom, eu posso trabalhar aqui até o dia que eu não senti que eu estou vindo aqui só buscar o salário, porque no momento em que eu senti, teve lugares que eu entrei para trabalhar que eu falava, gostei muito e foi que foi. E aí, quando eu recebia, eu falava, gente, eu ainda tenho salário, não estou acreditando, eu esqueci até do dia de receber. Porque eu estava tão feliz fazendo aquilo, e em compensação teve lugares que eu trabalhei que 6 meses eu falava, meu Deus, Senhor, me tira daqui, porque eu já estou vindo aqui só buscar o dinheiro. Então, entre empreender, porque aí você já começa a fazer sem propósito, e a coisa já não anda legal, e o dinheiro pelo dinheiro não... Então, quando você empreende hoje, você faz aquilo que você ama, gente, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer porque você está tão envolvido naquilo, porque tem a questão do amor e tem a questão do propósito, que você começa a transbordar na tua vida e na vida das pessoas. E aí a gente consegue, através dos nossos negócios, né, na rede social, no geral, trazer as pessoas do ponto A para o ponto B. Eu falo assim, as pessoas normalmente, quando a pessoa tem uma dor, né, o que a gente fala? No marketing digital, as pessoas falam dor. Mas é necessidade do cliente. Antes se falava muito isso, a necessidade do cliente é tal. Agora as pessoas falam, as dores do cliente são tal. Então, quando você ouvir falar quais são as dores do seu cliente, nada mais é do que quais são as necessidades do seu cliente. Então, o teu negócio resolve uma necessidade do cliente. Então, a gente traz o cliente do ponto A para o ponto B. Normalmente, o cliente, para resolver sozinho, ele não vai fazer uma linha reta, ele vai descer. E às vezes ele não consegue, ele não tem nem força para subir, para chegar no ponto B. E quando a gente vai ajudar, quando a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente traça uma ponte. Então a gente traz a pessoa do ponto A para o ponto B. Ser ponte na vida das pessoas, conseguir ajudar a transformar a vida das pessoas, seja com o teu produto ou com a tua prestação de serviço, é isso que é transbordar na vida das pessoas. Você saber que você tem um propósito maior de trazer aquilo que o teu cliente precisa. Quando eles sentem isso, as coisas acontecem, porque aí um começa a indicar para o outro. Em rede social, por exemplo, uma pessoa que é seu seguidor, que virou fã da sua marca, quando ela tá fã, ela traz até mais 50 pessoas. Então, quem aí está sempre querendo saber como é que faz para crescer no Instagram, transforme os seguidores em fãs da sua marca. Transborde na vida dos seus seguidores, dê a mais do que eles precisam. Procure entender quais são as necessidades e as dores e sempre acrescentam algo a mais. Porque isso daqui a pouco você vai ter uma turma, uma legião de fãs da sua marca, do seu negócio, de você, e as coisas começam a acontecer, né? Como os convites Com começam a vir, certeza. e o dinheiro é uma consequência. É boca a boca mesmo. E precisa ter muita coragem, né? Às vezes de largar um emprego que você tem aquele salário que você odeia, mas você tem aquele salário para sobreviver, para poder empreender, né? Isso é coragem. E entender que tem um tempo para o empreendedor dar certo. É um tempo divino, não é o nosso tempo. Eu preciso do dinheiro para dar certo, eu preciso pagar minhas contas. Calma, né? Por isso eu preciso me planejar. Não dá para ser na louca, né? A gente tem que ter um certo capitalzinho, sabe, começar pequeno e ir crescendo, e o boca a boca realmente funciona. Eu entendo que hoje, graças a Deus, o tempo de Deus, na época que eu comecei, em 1989, 90, tudo era, por exemplo, nessa minha área, era para conhecer alguma coisa, era tudo muito fechado, né? Era nas páginas amarelas, né? Eu lembro. Punha o anúncio nas páginas amarelas, o jornal Primeira Mão. O jornal Primeira Mão tocava o telefone 50 ligações. Nossa. E para conhecimento também. Conhecimento era tudo muito fechado, cursos muito fechados. Então, hoje, nossa senhora, é tudo muito aberto, é tudo muito fácil, só não cresce, só não estuda hoje quem procrastina. Você sabe a diferença da mente de um procrastinador para quem não é procrastinador? Não. Tá. O procrastinador, ele deixa tudo para depois. Então, assim, eu não gosto de lavar louça. Exemplo, tá? Só quer fazer o que gosta. Só. Eu chego e olho a louça e falo, não gosto de lavar louça. Deixa aí. Frio. Vou lavar. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. A mente que não procrastina, ela pensa no resultado. É a mesma coisa que eu falei no arrumar, na organização. Eu não gosto de lavar louça, mas eu adoro ver a pia limpa.
Então, eu Sim, já então, estou pensando no resultado. Então, eu vou tirando da frente o que eu não gosto de fazer. Então, é faz aquilo que nós primeiro. estamos falando. A mente, ela aprende rápido. Eu faço os exercícios com as pessoas, ou, por exemplo, na Ah, radiestesia, quando a gente vê algum processo em alguma idade, principalmente da criança, eu falo para a pessoa, aparece aqui uma angústia aos 8 anos de idade, você lembra de alguma coisa? Não, não lembro de nada aos 8 anos. Tá, eu falo, a mente eu, amiga. A mente amiga, ela vai trazer, vamos continuar conversando e tal. Aí a pessoa fala, agora que você falou, eu me lembro que aos 8 anos de idade, minha mãe fez não sei o que lá, aconteceu tal coisa, um fato extremamente marcante. Mas a pessoa não se lembra, mas a protege. mente A deu mente 3 se protege minutos, e ela, esquece. não, ela traz rapidinho. Aí Aí você depois a nutrição ressignifica, traz. Sim, ela, a nossa mente ela é igual um iceberg, a gente usa a pontinha, todo o só. inconsciente está aqui. Nossa. Você Ah, estimula, ela traz, ela traz, ela traz, e é ela sobe. rapidamente, rapidamente. Então você me fala assim, como é que eu mudo uma crença? Com Sim, capacidade. Com uma capacidade. Então, assim, o que, que eu acredito sobre dificuldade na internet? Ou alguma sim. dificuldade. Me dá aí algum exemplo de dificuldade. Me dá um Ah, exemplo. por exemplo, se a pessoa acha que não vai vender nunca, não vai vender do jeito como ela gostaria para ela poder, sei lá, crescer o negócio dela, crescer a empresa dela, ou comprar um imóvel, por exemplo. Então, Tá. a pessoa acha que é uma. Parece que tem gente que ainda acha que é um modismo que vai passar. Tem gente que tá. Tem gente que não fala isso, mas se comporta dessa maneira. E eu estou falando de empresários até que já tem 20, 30 anos de negócio, viu? E às Tá. vezes o Aí negócio a não pessoa quebra, que não ela tem quebra, que verbalizar. e Ela tem que continua. verbalizar a crença. Ela verbalizou Ah, a crença, você sim. traz a contra-crença. Você conhece alguém que já deu certo nesse mercado? Que vendeu assim muito na internet. Esse exemplo que você me trouxe, olha, cada fidelização da marca traz 50 pessoas no boca a boca. Pronto, você já quebrou uma Exatamente. crença que eu tinha que internet não traz ninguém. Para mim, Cada internet não pessoa traz cliente. que é Você fã da acabou de sua me trazer. marca, ela indica e ela fala de você para traz até mais 50 seguidores. Isso para mim é E novidade. Então você já quebrou uma crença que eu tinha. Agora, quando está aqui dentro de mim e você me traz uma referência, já vem como. Agora, quando eu já passei pela experiência, aí eu falo para você, olha, mas eu acredito que toda vez que chove, inunda. E toda vez que inunda, acontece tal coisa. Aí você fala para mim assim, mas toda vez que inunda acontece tal coisa, nunca aconteceu de chover e não inundar? A minha mente já vai lembrar de outras vezes que choveu e não inundou. Vai falar, não, é verdade. Nem sempre que chove, inunda. Aí você vai falar, não é uma e regra. quando não inunda, o que acontece? Ah, eu passo bem, pego o guarda-chuva e vou. Então Dá você tudo foca certo. na situação que dá tudo certo. Entendeu? Sim, Toda vez que você tem uma incapacidade, você lembra de uma capacidade e a mente traz. Aí você respira. Lembra que você me perguntou como é que faz? sim. Respira a capacidade. Quando eu inspiro a capacidade, eu trago e a incapacidade vai embora, vai passear. Sim, sim, é É que uma das formas, é uma das é formas, é a uma das formas. ressignificar a crença, né? Que se diz. Não Exatamente. adianta eu A querer esquecer dificuldade uma na crença crença. limitante, é ressignificar a crença. Então, é sempre Exatamente. lembrando de uma coisa boa que deu certo, naquele mesmo nível, né? Naquela mesma caminho, direção ou situação, e pensar uma coisa nova, boa e respirar fundo, viver mais tempo presente. Pode Muito ser. bom. Numa crença, você pode vir com uma contracrença, e numa dificuldade, você pode trazer uma capacidade. Numa incapacidade, você traz uma capacidade. Inspira a Sim, capacidade. E na crença, você traz uma contracrença. Quando a pessoa percebe que é crença. Então, nós vivemos num momento onde crenças e conceitos estão para ser questionados mesmo. Tudo que eu sim. aprendi é para ser questionado. Por isso que está tudo bagunçado. Então, tem coisas muito. Valores não, valores são a essência Sim, da valores são família e recentes, tudo. Mas sim, crenças a e base. conceitos, será que é para ser assim mesmo, né? Então, assim, vamos começar a questionar.
Vamos A pessoa não pode ressignificar ter tudo a isso. síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, Não, não. eu Isso, nasci isso, mulher, eu isso, nasci isso aí assim. é desculpa. Isso é desculpa de criatura, daquele que não quer mudar. Tem É, uma assim, outra coisa que... é a música, quem não sabe, que às vezes tem o pessoal mais É, jovem que não assistiu a novela da Gabriela Cravo Canela. Então era a música Eu Nasci Assim, Eu Sou Mesmo Assim, Você Sempre Assim. Então era o é, refrão, né? E, então é síndrome de Gabriela. Então, não. Gente, sim. principalmente quem assiste TV. Eu, Gi, tem 3 anos mais ou menos que eu não assisto a Rede Globo. E que eu não assisto TV mesmo, tem uns 2 anos e meio. Eu não gosto de ter TV. Eu tenho TV em casa, mas eu assim, assisto meia horinha de manhã. Quando muito, assisto 1 hora, mas eu assisto TV fechada, não assisto a programação normal. E eu comecei a me alimentar muito de YouTube. Então, quando eu quero saber alguma notícia, eu já sei quais são os sites que são sites independentes de notícia. E ali eu começo já a ouvir, ler algumas coisas e já começo a ver quem é que está falando a verdade, quem é que está falando a mentira e como a televisão alimenta muita crença falsa, muita coisa que não foi verdade. E aí, ainda mais em tempos de política, né? Nossa, começa a ver tanta coisa que você fala, Então, gente, a mas verdade esse não é momento que a nada do gente que está vive, passando. Sim, então, a gente não pode entrar em julgamento. Porque é uma das coisas que é para a gente realmente prestar atenção. Não vamos sim. julgar, porque se a gente quiser julgar alguma coisa, a gente vai ficar maluquinho, né? Quanto mais a gente se conectar com a unidade ou com Deus, melhor vamos ficar, né? Quanto mais a gente passar luz, quanto mais a gente passar positividade, é isso que a gente tem que fazer, né? Porque não é momento